Empolgou, hein? Empolgou, hein? Olha que o Brasil empolgou. Caraca, gritei pra caraca no começo desse vídeo. Galera, vamos lá. Eu vou fazer um resumo muito rápido do que foi Brasil e Haiti, Brasil e Escócia, tá bom? Eu não consegui gravar devido à correria, CLT. Enfim, realmente foi uma correria muito grande esses últimos tempos. Mas tô aqui pra gravar com vocês sobre Brasil e Haiti, Brasil e Escócia, mais Copa do Mundo continua caminhando e ela não para nem um pouquinho. Like no vídeo, se inscreve no canal, por favor, compartilhe esse seu vídeo para aquele amigo, tá bom? Então vamos lá. Gente, Brasil contra Haiti, a gente viu um Brasil completamente diferente do que nós vimos com o Brasil e Marrocos. Era preocupante o que a gente viu em Brasil e Marrocos, realmente muito preocupante. Mas, caraca, Brasil e Haiti, a gente. Meu cabelo tá meio solto aqui. Enfim, Brasil e Haiti, a gente viu algo completamente diferente. E eu pensei, poxa, é por ser o Haiti. Mas não, o Brasil manteve essa constância muito grande com Brasil e Escócia. Cara, foi um jogo que o Brasil dominou completamente. A Escócia, eu pensei que ia dar muito mais trabalho que o Brasil. Pensei. Que o Brasil não, que o Haiti, pensei. Mas parece que foi um jogo muito mais controlado. Óbvio que a Escócia teve seus perigos e tudo mais, porque é um time muito bom no meio-campo. Mas, cara, o Brasil dominou completamente a Escócia. Dominou completamente a Escócia. Pra mim foi um jogo que me surpreendeu muito. Foi um jogo maravilhoso pra mim do Ryan, que eu pedi como titular. Eu comentei no último vídeo perguntando se era culpa do Ancelotti ou da má gestão. Falei que não podemos culpar o Ancelotti e que, na melhor das hipóteses, a gente faria como exemplo da Argentina. E parece que funcionou. Se a gente vai ganhar a Copa, eu já não sei. Não dá pra eu afirmar nada. Mas, cara, o Brasil jogou muita bola contra o Haiti, muita bola contra a Escócia. E amanhã, eu tô gravando esse vídeo dia 28, Brasil-Japão. É um jogo que me preocupa muito. Cara, eu acho que é o jogo mais tenso pra mim do ano. Sem dúvida nenhuma. Porque o Brasil, caraca, o Japão. Eu e meu amigo do trabalho, a gente vem comentando sobre o Japão faz tempo. Antes da Copa do Mundo começar, falei, cara, olho nesse Japão. Acho que eu colocaria o Japão como primeiro no grupo e não a Holanda. Acabou que aconteceu o contrário. Mas eu falei que o Japão ia passar sem dúvida nenhuma. A Suécia é um time muito mais fraco. E, cara, o Japão tá um time muito organizado. É um time perigosíssimo, perigosíssimo. O Brasil cresceu muito no jogo contra a Escócia. Para mim foi o melhor jogo do Brasil em 4 anos. Sem dúvida nenhuma, melhor do que aquele 3-3 contra a Espanha, com aquele 3-3 contra a Inglaterra, melhor do que aquele 3-2 contra o México. Cara, esse jogo do Brasil foi muito, muito positivo. É um jogo que dá esperança, mas esse jogo contra o Japão é um jogo que eu fico preocupadíssimo, cara. Muito preocupado. O Japão é um time muito forte. Muito forte. E aí você pensa, pô, David, quem eles têm de bom, cara? Sugawara, que é do Southampton, bom lateral, sabe subir muito bem, sabe cruzar muito bem. Goleiro Suzuki ganhando um baita destaque. O Eda, destaque do Feyenoord. E olha que tá sem dois jogadores dos principais, que é o Minamino e o Mitoma. Sofreram lesões, acabaram sendo cortados da Copa do Mundo. E, cara, o Mitoma e o Minamino nessa Copa ia ser um negócio assustador. Aí eu estaria mais assustado ainda. Sem esses dois eu já fico assustado. Imagina com eles dois. Eu acho isso bizarro. Eu acho bizarro. Cara, sinceramente, eu falo pra vocês, me assusta, mas me assusta muito o Japão de amanhã. É um Japão que não tem medo de ninguém, não demonstrou medo contra a Holanda perdendo. É um Japão que bateu de frente com países como a Alemanha, como a Inglaterra nas eliminatórias. E eu te falo uma coisa, cara, o Japão tá uma coisa assustadora. Tá muito bom de se ver o futebol do Japão, mas eu vou torcer pro Brasil, né, cara? Amanhã eu vou estar assistindo o jogo do Brasil, não vou conseguir fazer uma análise profunda, mas eu vou assistir como torcedor. E eu quero falar um pouco mais dessa Copa do Mundo, tá bom? Mas os principais destaques foram esses. Brasil melhorou muito. Quem me criticou quanto ao Ryan calou a boca. Alguns vão dar o braço, ainda vão continuar mordendo os braços, é difícil. Vai continuar se mordendo,
falando que o Ryan não jogou bem, que perdeu aquele gol contra o goleiro. Para mim foi mais mérito do Gun do que falta do Ryan, mas eu acho que ele poderia ter feito coisa melhor. O Gun, antigo goleiro do Southampton, já foi goleiro do Southampton. Bom goleiro, bom goleiro, eu gosto do Angus Gun, mas sinceramente eu falo para vocês que o, o, o Ryan poderia ter feito um gol, cara, contra a Escócia. Eu acho que senti falta só desse gol, mas ele, taticamente, ele muito bem. Eu defendo o Rafinha. Falo que o Rafinha taticamente é muito bom também. Mas eu acho que eu prefiro o Ryan por conta da intensidade e o corpo que o Ryan tem. É muito bom o Ryan estar da forma que ele está, na forma que ele está, na crescente que ele está. Quero falar um pouco também sobre algumas coisas da Copa do Mundo. Então, bora! Cara, uma coisa que eu quero falar sobre a Copa do Mundo é sobre o Uruguai. Quero falar sobre o Uruguai. Cara, que time medíocre, cara. Que time medíocre de assistir. Sério, dá raiva de pensar no Uruguai, porque eu botei uma expectativa grande neles, cara. Eu não botei expectativa tão grande porque eu sabia que era o Bielsa o treinador. Marcelo Bielsa como treinador não dá. Eu realmente olho pro Bielsa, não vejo isso tudo no Bielsa. Ele é um ele é um cara que realmente é um treinador que eu tenho minhas certas críticas a ele. Mas, cara, você empatar com a Arábia Saudita e empatar com Cabo Verde, com todo respeito a Cabo Verde, com todo respeito à Arábia Saudita. Irmão, Cabo Verde empatou com a Espanha e empatou com o Uruguai. Muito desmérito da Espanha, muito desmérito e muito desmérito do Uruguai, tá? O mérito todo para o empate do Cabo Verde é mérito do Uruguai. Muslera não conseguiu defender uma bola, cara. Sinceramente, eu tenho o máximo de respeito pela posição de goleiro, até porque eu sou um. Por incrível que pareça, eu sou o menor goleiro do mundo. Esse título vocês vão ver muito daqui pra frente. Fiquem preparados. Cara, o goleiro é uma posição muito difícil de você ser. Você não pode ser uma pressão, você não pode falhar num momento grande. Mas, cara, você não pode levar um goleiro que não gera confiança. E o Muslera nunca gerou confiança. Ele é o goleiro que mais sofreu frangos em Copas. O cara tomou 5 frangos em Copas. E olha que desde 2014 ele participou de 4 Copas e 5 falhas. Eu, se eu não me engano, 3 nessa Copa, pelo menos. Eu acho absurdo um cara como o Bielsa levar o goleiro Muslera. Rocher, pra mim, merecia titularidade. Ah, David, o Rocher joga no Internacional. Cara, beleza. Mas é um bom goleiro. É o que eles têm de melhor. Ou vai me dizer mais algum? Eu não conheço. Sinceramente, eu acho o Rocher um excelente goleiro para o Uruguai. Pro Uruguai. Se fosse para a seleção brasileira, eu acho um péssimo goleiro. Mas ele é um bom goleiro pro Uruguai, cara. Tá voltando de lesão, tá se recuperando, mas é um bom goleiro. Passa mais confiança que Fernando Muslera. Para mim, Fernando Muslera foi um bom goleiro, mas nada demais. Falhava muito mesmo. Então, eu tenho minhas certas críticas a Muslera. Eu tenho minhas certas preocupações quanto a algumas seleções, como a Espanha, que fez uma fase de grupos bem decepcionante. Só 1-0 contra o Uruguai, que eu achei pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Empate contra Cabo Verde, que bizarro aquele empate. Yamal tá jogando bem mal. Bem mal. Se virar uma chavezinha dele na Copa do Mundo, ele fica imparável. Esse moleque é muito assustador de bom. Mas Yamal tá bem mal nessa Copa. Quem tá carregando a Espanha é o Oyarzabal, jogando uma barbaridade. O que ele jogou contra a Arábia Saudita foi muito bom. E Coreia do Sul foi bem decepcionante. Eu não esperava tanto da Coreia do Sul, mas foi bem decepcionante de qualquer forma. Surpresas da Turquia. Cara, Turquia, eu esperava muito mais da Turquia. Esperava ficar em melhores terceiros, pelo menos. Sabe, eu palpitei os Estados Unidos como primeiro, Paraguai como segundo e o nosso querido Turquia em terceiro. Só que eles conseguiram ser eliminados no grupo com a Austrália, cara. Austrália. Com todo respeito à Austrália. Sinceramente, é difícil. É difícil.
E eles ganharam dos Estados Unidos, que era o mais forte do grupo. Não, eu não entendo. A Copa do Mundo é uma coisa muito doida, cara. Muito doida. Cabo Verde nas 16 avos de final vai enfrentar a Argentina. E, desculpa, Lionel Messi tá no modo hard. O cara tá imparável. Imparável, Lionel Messi. Mbappé. Deus do céu. Olise. O que que o Olise está jogando? O que que o Mbappé está jogando? Vinícius Júnior. Finalmente, Vinícius Júnior. Mais uma boa Copa de Vinícius Júnior. E Rafinha não tem como defender. Eu imaginei que o Ancelotti não ia abrir a mão do Rafinha, mas ele se lesionou. Mas eu falo pra vocês, cara, que o Rafinha, cara, tá tendo umas polêmicas dele. Talvez eu faça vídeo quanto a isso, mas sinceramente falando pra vocês, o que tá acontecendo com o Rafinha, eu não sei, mano. Na seleção brasileira, eu não sei. Segundo o Léo Dias, aconteceu algumas coisas aí. Eu não confio em página de fofoca, não confio em Léo Dias. Eu quero fontes confiáveis. Eu gosto de sempre tirar fontes confiáveis. E, cara, sinceramente falando pra vocês, Vinícius Júnior, o que ele tá jogando é um assombro. Vinícius, Douglas Santos. Temos que destacar Douglas Santos. Grande momento de Douglas Santos na lateral brasileira. Danilo, eu critiquei Danilo e eu calei a minha boca. Ó, o Vascaíno aqui calou a boca contra Danilo, tá bom? Não falamos de Danilo. Danilo jogando muita bola, tá bom? Lucas Paquetá calou minha boca também. Eu falei que eu queria o Douglas do Botafogo, acho que é Douglas Santos o nome dele. Danilo Santos, acho que é o nome dele. Santos, o outro nome. Danilo Botafogo. Eu falei, prefiro ele no meio campo do que o Paquetá. Calou minha boca. Calou muito a minha boca. Paquetá calou muito a minha boca. E eu falo, o que tá jogando Paquetá, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior e Douglas Santos e Danilo tá muito bom. Eu testaria talvez o Léo Pereira na zaga, porque Gabriel Magalhães está muito caído. Ele fez uma excelente partida contra a Escócia pra mim, mas, cara, agora já não é a hora pra teste, agora é finalzão, não dá mais pra testar. Mas se eu fosse Ancelotti, eu testaria o Léo Pereira pra ver como ele se sairia, porque, cara, sinceramente, o que Gabriel Magalhães fez contra Marrocos pra mim foi triste, porque ele tava muito abalado. Mas ele melhorou contra o Haiti, fez uma excelente partida contra o Haiti e contra o Panamá também. Muito seguro a defesa do Brasil. Enfim, eu não tenho mais nada para comentar, comentei 57 assuntos diferentes, mas eu dei uma speedrun nessa Copa do Mundo. Eu vou fazer um vídeo sobre palpites meus, tá? Da Copa do Mundo. E eu posso provar que eu não vou roubar. O Canadá venceu, acabou de acabar o jogo do Canadá, mas eu posso provar que eu não vou roubar por um motivo. Eu tenho um bolão com meus amigos e eu palpitei um resultado, não foi como eu esperava, mas dito isso, todos os palpites que eu fizer dos 16 avos de final, vou trazer aqui. Se eu tiver errado, podem rir da minha cara, mas sinceramente, eu quero acertar todas porque, cara, acertar é muito bom, cara. É maravilhoso você acertar. Vamos fingir que eu não sou um idiota e acabei perdendo a última parte do vídeo no meio da edição. Dito isso, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário aqui embaixo, porque é muito importante o comentário de vocês. E muito obrigado por estarem até esse momento do vídeo. Valeu, falou!